Oi, pessoal. Trazendo para vocês um problema de seleção de requisitos, tá? Tirei esse problema desse artigo, vou colocar esse link para vocês baixarem e vou colocar um link também para vocês, quem ainda não tem a atualização, quem não tem ainda a liberação, na verdade, do Solver. Vou colocar um link também mostrando como é que ativa. E aqui, pessoal, a gente tem 20 requisitos classificados por 5 stakeholders, né? Aqui é a avaliação do primeiro até o quinto stakeholders, qual é a avaliação que esses 5 stakeholders fizeram do primeiro requisito, e assim por diante. E aqui alguns pesos que a equipe deu para cada um desses stakeholders de acordo com a avaliação que eles fazem da influência ou do poder desse stakeholder, da relevância que esse stakeholder tem dentro desse projeto. Inicialmente, a gente faz uma normalização aqui para que o somatório desses pesos aqui seja 1. Então, eu faço aqui, basicamente, pegar esse valor e dividir pela soma, certo? Que é justamente a fórmula que tem aqui. E com isso, eu ponderando a avaliação de cada um desses stakeholders, que é basicamente multiplicando esses pesos pelas avaliações, eu consigo uma métrica de importância, digamos assim, da satisfação que cada um desses requisitos gera no projeto. Então, com isso aqui especificamente, eu já poderia criar uma prioridade entre esses requisitos, porque eu tenho uma métrica e a partir dessas métricas, se eu ordenar isso de forma decrescente, eu tenho o requisito mais prioritário, digamos assim, até aquele que gera uma menor satisfação. Porém, eu tenho também aqui uma estimativa, como a gente viu, que para implementar um requisito, a gente precisa trabalhar nele. Então, a gente tem uma métrica de 1 a 10 para avaliar o custo de cada um desses requisitos. Então, se eu implementasse todos esses requisitos, eu geraria, de acordo com essa métrica, 63,8 de satisfação e geraria aqui um custo de 85, certo? E aqui o que acontece? Eu tenho aqui duas grandezas de satisfação e de custo, que elas são de natureza antagônicas. Okay? No melhor dos mundos, eu teria o máximo de satisfação possível com o mínimo de custo possível, que caracteriza aqui um problema de otimização de multi-objetivo. Eu tenho aqui um objetivo de maximizar satisfação e de minimizar custo, certo? Então, esse tipo de problema, o Solver especificamente não resolve. Tá? Não resolve. Mas a gente consegue colocar uma equaçãozinha que meio que simula uma equação de custo-benefício. Então, o benefício seria a satisfação gerada pela escolha desses requisitos e o custo nada mais é do que o custo da escolha desses requisitos, certo? E a minha otimização, a minha equação, que é esse meu alvo, digamos assim, esse meu objetivo especificamente, seria o benefício menos o custo. E aqui eu tenho alguns pesos, no caso 2 pesos, se eu quiser, por exemplo, que dá um maior ênfase em um, por exemplo, em benefício, eu poderia colocar aqui 0,8, aqui 0,2, e aqui eu teria que os benefícios, a maximização dos benefícios teria maior importância do que a minimização dos custos. E eu vou deixar desse jeito. Eu voltava antes 0,50, eu vou colocar 0,80, 0,20, tá? E aqui o objetivo ele tem essa equação. Ele tem o peso multiplicado pelo benefício menos o peso multiplicado pelo custo, certo? Lembrando aqui o seguinte, o Solver ele precisa ter alguns graus de liberdade para trabalhar. No caso,
tem esse trecho aqui na planilha que vai dizer o seguinte, olha, solver, varia essas combinações para encontrar qual é a melhor combinação possível que maximiza essa relação de custo-benefício. Certo? Então, por exemplo, o solver ele vai gerar vários cenários. E aqui nesse cenário gerado, por exemplo, ele viu que a seleção desses requisitos aqui gerou uma satisfação de quase 20 e um custo de 32. E aí, depois disso, ele vai, a partir desses resultados, tentar procurar algum que seja melhor do que esse. Certo? Basicamente isso que vai acontecer. Eu vou deixar isso aqui zerado, para não dar problema não no ponto de início. Tá? Mas aí, o artigo também traz um relacionamento entre os requisitos. Ele diz que não existe aqui liberdade total para escolher esses requisitos. Certo? E ele fala o seguinte, ele usa essa nomenclatura. Essa nomenclatura parece aqui um sinalzinho de mais. Que ele fala o seguinte, que nessa condição, no caso R3 e R12, quer dizer que se o R3 for escolhido, o R12 também precisa ser escolhido. E vice-versa. Isso quer dizer o seguinte, se o solver escolher o R3, o R12 precisa estar escolhido. Precisa ser escolhido também. E se o R12 for escolhido, o R3 também precisa ser escolhido. Tá? Nessa condição é parecido, mas não idêntico. Okay? Ele diz o seguinte, ele diz que se o R4 for escolhido, o R8 também precisa ser escolhido. Porém, o R8, se ele for escolhido, o R4 não necessariamente precisa ser escolhido. Certo? E aqui eu fiz umas fórmulas tentando imitar isso, certo? E quando essas fórmulas elas recebem o valor 1, significa que a restrição ela foi atendida. Tá? Eu vou falar um pouco mais como é que é essa fórmula, tá? Mas por enquanto é importante a gente saber o seguinte. Se isso aqui é igual a 1, significa que essa restrição, no caso essa aqui, está sendo atendida. Tá? E uma outra restrição que é o percentual de orçamento liberado. Dizer o seguinte, olha, pode ser que eu não acredite que eu vou ter um orçamento disponível de 85%. Acredito que eu vou ter um orçamento de 80% disso. Tá? E aqui eu tenho que é 80% vezes esse máximo. Tá? E aí eu vou dizer para o solver que procure combinações cujo o custo total não seja superior a 68. Tá? Então, vamos montar o modelo. Então, vamos ao solver. Aqui, vou apagar tudo para iniciar do zero. Então, vamos lá. Primeiro a gente define o objetivo. Okay. O O. Problema do tipo de maximização. Eu quero maximizar esse objetivo. Aqui são as células que o solver tem liberdade para variar. E as restrições. Vou adicionar todas as restrições de uma vez. Porque ela precisa ser igual a 1. Vou colocar que o custo dessa seleção
tem que ser menor ou igual ao custo máximo. Então, coloquei o custo, coloquei restrições, e agora eu vou colocar que essas células aqui, elas só podem ser 0 ou 1, então elas têm que ser binárias. Ok? Então, objetivo, células que podem ser variadas, restrições, resolver. Aqui o solver encontrou uma solução escolhendo 14 requisitos, gerando cerca de 74% do total de satisfação, 74% dos benefícios totais e 67% do custo total abaixo do 80% dos orçamentos, né? E aí você pode fazer variações aqui na quantidade de orçamento disponível, tentar variar aqui os pesos do benefício, peso do custo e ver qual é a influência disso na seleção, no resultado. Tá? Agora vamos nas restrições. Essa restrição, como lembrando, significa que se R3 for escolhido, o R2 precisa ser escolhido, mas se o R2 for escolhido, R3 também precisa ser escolhido. Então aqui nós temos o seguinte: o que satisfaz essa restrição é nenhum sendo escolhido ou os dois sendo escolhidos. Ok? E isso aqui eu represento por essa forma. Se a célula que tem a escolha do R3 for igual à célula a célula de escolha do R12, precisam ser iguais. Se elas forem iguais, recebe 1. Caso contrário, 0. E aqui, a única condição que não atende é o caso de eu escolher o R4 e o R8 não ser escolhido. Certo? Todas as outras elas são aceitáveis. E aqui eu consigo estabelecer essa restrição, dizer o seguinte: olha, o único caso em que isso aqui acontece é quando o R8 ele é menor do que o R4. Então eu coloco que se o R8 for maior ou igual ao R4, recebe 1, caso contrário, 0. Certo? Então, espero que tenha ficado claro. Caso contrário, por favor, não deixem de entrar em contato para tirar suas dúvidas, tá? Obrigado, pessoal, e até a próxima.